quero fazer a leitura de Abaddon, tá? Sobre Apocalipse, onde é muito importante aqui, Apocalipse 9. Esse ser celestial, que é dito, quando falo celestial, sim, é ser angélico, né? Mas na verdade ele é um ser caído, que está mencionado no capítulo 9, está ligado justamente a esse ser que hoje eu fiz um monte de leitura sobre a questão do Leviatã, sobre esse ser que guarda, tá, uma região ali abissal, e Abaddon, tá, ou o destruidor, ele na verdade nada mais nada menos é que o Leviatã, tá? O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ou seja, o Leviatã, ele vai simplesmente dar essa chave, tá, a um anjo que cai, tá, e ele é o que dá essa chave. Por isso que nessa época é quando o Leviatã ele vai sair. O mundo espiritual estará aberto, o Leviatã estará na terra, terremotos, demônios serão vistos, o sol terá 3 dias de escuridão, lua e etc. E as pessoas nunca conseguiram associar todas essas questões. E é dito, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Né? Ou seja, o mundo espiritual ele estará completamente aberto. As dimensões fusionadas. Não haverá Sheol, como conhecemos. A Terra e o Sheol serão um só. Então, por exemplo, você, quando fala que os homens, é dito sobre a questão da morte, inclusive aqui mais abaixo, por que os caras às vezes vão se tornar como zumbis, as pessoas? Literalmente zumbis. Elas terão feridas no corpo e elas não morrerão. Porque o Sheol já estará aberto. Não haverá lugar para onde ir, as dimensões estarão fusionadas. E é dito o seguinte, da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a coisa verde alguma, nem a árvore alguma, senão somente aos homens que não têm na sua testa o selo de Deus. E esse árvore alguma e erva da terra está ligado ao quê? Aos filhos de Deus, que são essa erva da terra, essas árvores. Tá? Não é só questão de árvores em que Deus está poupando árvore. Tá? Sendo que, na verdade, ó a comparação, nem árvore alguma, senão somente aos homens que não têm na sua testa o selo de Deus. Ou seja, está falando de homens aqui, mas a Escritura está chamando de erva. Olha que interessante. Tá? E aqueles que não têm o selo de Deus, isso tem a ver com a glândula pineal, com o teu mundo, com o mundo espiritual, com aquilo que... Porque Deus, ele fala lá no Velho Testamento sobre aquilo que é o selo de Deus na tua testa e na mão direita. Que são tuas ações e teu pensamento, está ligado a chakras, ao teu DNA e tal. E aí diz, e foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E a aparência dos gafanhotos era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante a dos escorpiões, e aguilhão na sua cauda. E o seu poder era de danificar os homens por 5 meses. Isso aqui é muito interessante. Eu vou colocar os códigos bíblicos, isso aqui é tremendo. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebraico, era o seu nome Abaddon. E em grego, tinha por nome Apolion. E é interessante que quando você faz o estudo disso, você vai perceber que está ligado a essa figura maligna. Porque quando você faz assim, ó, a procura do termo Abaddon, Hebrew Strong. Olha que interessante, pessoal. Prestem bem atenção como o Leviatã ele é esse ser. Que naquele momento, esses anjos eles serão guiados, ele vai abrir o poço do Sheol. Ele é o que guarda. O Abaddon, o Apolion, é o Leviatã. Onde ele guarda esse guardião. Como ele estará na terra, ele vai abrir, vai sair para a terra, e esses seres virão com ele.
Um grande exemplo aqui. O termo Abaddon está em Jó 26, que diz o seguinte. Eu vou colocar aqui... Vou ler o capítulo inteiro. Jó, porém, respondeu dizendo: Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente fizeste saber a causa, assim como era? A quem proferiste palavras, de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos, aqui o termo em hebraico é refaim, semente da serpente, tá? A semente da serpente, os refaim, que aqui eles traduzem como mortos, tremem debaixo das águas, com os seus moradores. Olha que interessante, o intramundo aí, tá? O inferno está nu perante ele e não a coberta para a perdição. Ou seja, é um dia de juízo, onde o inferno está ali diante desse ser. O norte estende sobre o vazio, ou o norte, o centro-norte, tá? E alguns vão me falar assim, Samuel, o norte magnético não é a região da Antártida, mas há uma inversão magnética, onde o leste vira oeste e o norte vira sul, tá? Onde o centro-norte da Terra ele sempre foi onde está Polaris, ali é o norte. Por isso que diz, o norte estende sobre o vazio e suspende a Terra sobre... Aqui é sobre o abismo, tá? Esse nada, eles falam que é a Terra globo, mas na verdade o termo ali está ligado sempre a abismos, tá? Por isso que está águas, né? Prende as águas às nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo deles. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Deus está falando aqui desse ser vivente que será enviado nesse dia, tá? E aí diz, pelo seu espírito tornou os céus e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Olha o Leviatã aqui. Tá? O termo Abaddon está aqui. A serpente enroscadiça está ligado. Tá? Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Então o termo Abaddon ele está aqui em Jó 26 e está conectado à questão da serpente enroscadiça, onde o ser aqui de Apocalipse é Abaddon, é o Leviatã. Simplesmente ele vai liderar esses seres, porque ele é como eu posso dizer, ele vai ser morto nesse dia, como eu já li em Isaías e várias passagens ali. Está conectado à figura de Satanás, à figura da mãe das abominações, mas ele também será morto nesse dia. Então, mais um aqui para finalizar esse tipo de conexão e revelação aqui para vocês, tá bom?